Eu morri. Literalmente morri. Meu coração parou de bater, deixou de funcionar. 7 minutos sem vida. 7 minutos em um lugar que você nunca quer experimentar. Um lugar que a maioria das pessoas passa a vida inteira negando que existe, rindo dele em conversas de bar, descartando-o como uma fábula medieval para assustar crianças. Mas existe, e eu estava lá. E hoje eu vou contar para você exatamente o que vi, porque você precisa ouvir isso, porque pode ser a coisa mais importante que você nunca vai escutar. E vou ser completamente honesto com você. Não vou suavizar nada. Não vou fazer parecer bonito, poético ou filosoficamente interessante. Porque não é bonito, é real. E essa realidade pode mudar a sua vida, ou confirmar o destino terrível que você, como eu, pode estar construindo para si mesmo neste exato momento. Meu nome é Marcos, tenho 37 anos, ou tinha, não tenho certeza mais, porque aquele Marcos, aquele homem que acordava todas as manhãs indo para um trabalho que o matava lentamente, aquele cara que tinha tudo o que o mundo diz que importa e não tinha nada que realmente importasse, aquele cara tá morto, literalmente morto. E o que você vai ouvir agora é a história de como ele morreu e como voltou. É a história de como um homem que tinha tudo descobriu que não tinha absolutamente nada. E como perdeu tudo para encontrar a única coisa valiosa que existe. Sabe quando você olha para sua vida e percebe que está completamente errado? Que aquele sucesso que você trabalhou tanto para conquistar é, na verdade, uma prisão de ouro? Que aquele dinheiro que você acumulou não é liberdade, mas uma corrente pesada que te arrasta para o fundo? Que aqueles amigos com quem você brinda em restaurantes caros são, na verdade, estranhos usando a máscara da conveniência? Que aquela carreira que consome cada minuto do seu tempo, cada pensamento seu, não te deixa nada além de um vazio oco e ressonante no peito? Pois é, essa foi minha vida. 37 anos de uma mentira bem-sucedida. 37 anos de morte em vida. E ninguém sabia, ou talvez ninguém quisesse saber, porque reconhecer que eu estava morrendo significaria que talvez eles também estivessem. Eu vivi em Chicago, apartamento de cobertura em Lincoln Park. Sabe aqueles apartamentos que você vê em filmes? Aqueles que parecem perfeitos demais para serem reais? Aqueles que parecem símbolos de sucesso absoluto? Pois é, o meu era assim. Vidro, aço, uma vista panorâmica para o lago que se estendia até o infinito. 3 andares de vazio arquitetônico. Comprado por US$ 6 milhões, decorado por um designer cujo nome era sussurrado em círculos de elite e que me custou outros 500 mil. Tudo era controlado por um painel de toque. As luzes, a temperatura, a música ambiente que tocava um jazz suave sem alma que eu mal ouvia. Tudo impecável, tudo vazio. Absolutamente vazio. As paredes brancas eram adornadas com arte abstrata cara. Peças que eu comprei porque um consultor me disse que eram investimentos sólidos, não porque me diziam algo. Elas eram tão silenciosas e sem vida quanto eu, e eu acordava lá todos os dias em uma cama que parecia grande demais e fria demais. Puxava a cortina motorizada com um clique e a vista deslumbrante de Chicago e do Lago Michigan se derramava no quarto. Uma paisagem que deveria me fazer sentir no topo do mundo, realizado, vitorioso, mas eu não sentia absolutamente nada. Nada. Apenas o vazio. Um vazio que tinha uma presença física, uma pressão no peito, um frio que nenhum sistema de aquecimento de piso podia afastar. Um vazio que crescia todos os dias, alimentado por cada sucesso, cada dólar, cada conquista. Meu trabalho era numa firma de consultoria, uma das maiores do país, McKenna & Associates, um nome que abria portas e silenciava as salas. Eu era sócio sênior, o mais jovem na história da empresa. Meu título oficial era diretor de estratégia de otimização, que é um eufemismo para carrasco corporativo. Eu era o melhor, e isso não é arrogância, é apenas um fato medido em métricas de desempenho e bônus multimilionários. Os números não mentem, eu ganhava mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganha em 10 anos. Viajava para cidades que você só vê em revista. A Paris, Tóquio, Dubai, mas eu não via cidades.
Eu via salas de reuniões, suítes de hotel e o interior de um carro preto. Conhecia pessoas poderosas, CEOs, banqueiros, gente que move bilhões, e eu os ajudava a mover esses bilhões, geralmente esmagando os pequenos no processo. Fazia coisas que impactavam a vida de milhares de pessoas. Mas sabe qual era o problema? Nenhum desses impactos era positivo. Eu basicamente passei minha carreira destruindo vidas em nome da eficiência. E recebia bem por isso. Recebia muito bem por isso. Lembro-me de um projeto, um que se destacou pela sua brutalidade clínica, codinome Projeto Nightingale, uma empresa têxtil na Carolina do Norte. Uma cidade inteira, chamada Harmony Creek, dependia daquela fábrica. 3 gerações de famílias trabalharam lá. Era o coração e a alma da comunidade. Eu voei para lá, passei 2 semanas em um hotel de luxo a 1 hora de distância e nunca pisei no chão da fábrica. Meu mundo eram planilhas, projeções financeiras, modelos de custo. Eu via números, não pessoas, unidades de mão de obra, custos operacionais, eficiência da cadeia de suprimentos. Eu via a oportunidade de cortar 200 empregos como uma otimização de recursos que geraria um aumento de 22% no valor das ações. A recomendação final, entregue em uma apresentação de slides de 20 páginas, com gráficos elegantes e linguagem corporativa impenetrável. Foi simples, fechar a fábrica e transferir a produção para o Vietnã. A economia anual seria de 80 milhões de dólares. A empresa me pagou um bônus de $1 milhão por essa visão estratégica. Milhares de pessoas perderam não apenas seus empregos, mas seu modo de vida. A cidade morreu. Suicídios aumentaram. Famílias se desintegraram. E eu usei parte desse bônus para comprar um relógio Patek Philippe. Eu olhava para ele e via o brilho do sucesso, não o sangue de uma cidade. Cada decisão que eu recomendava significava que pessoas perdiam seus empregos, pessoas que tinham família, pessoas que tinham hipoteca, pessoas que tinham esperança, e eu transformava aquelas pessoas em números, em linhas no gráfico, em sinergias de redução de pessoal, em algo para ser eliminado. E depois eu ia para casa, para o meu apartamento silencioso, bebia um uísque escocês de 25 anos e dormia tranquilamente, porque tinha conseguido me desconectar completamente da humanidade daquelas pessoas. Tinha conseguido fazer delas abstrações. E por isso eu era bem recompensado. A habilidade de não sentir era meu superpoder, meu ativo mais valioso. Eu tinha um relacionamento Reniferan-Linda, claro. By the Stanford Vice President de uma empresa de tecnologia, ela era o complemento perfeito para minha imagem. Um casal poderoso, tínhamos tudo, pelo menos por fora, mas ela merecia alguém que a amasse de verdade. Alguém real, alguém que estivesse presente, alguém que conseguisse vê-la realmente, não como um acessório para o meu sucesso. O que ela tinha era um zumbi bem vestido que dormia ao seu lado toda noite e acordava num outro planeta. Ela queria casar, queria filhos, queria uma vida. Ela falava sobre isso, sonhava com isso. Lembro de um jantar em um restaurante com 3 estrelas Michelin, um lugar onde a conta era maior que o salário mensal de muitas pessoas. Ela estava linda, usando um vestido de seda azul que combinava com seus olhos. Imagina, Marcos. Ela disse, a voz suave por cima do murmúrio do restaurante. Uma casa nos subúrbios, nossos filhos correndo no quintal, um Golden Retriever, churrascos de domingo. Ela sorriu, um sorriso cheio de uma esperança que eu não conseguia corresponder. E eu fingia que considerava, sorrindo um sorriso que não alcançava meus olhos. Mas por dentro eu pensava, como posso trazer filhos para um mundo que eu nem consigo suportar? Como posso passar esse vazio para a próxima geração? Como posso ensinar uma criança a rir, quando eu mesmo esqueci como se faz? Como posso criar alguém quando nem consigo estar realmente vivo? Então aqui está a coisa que me envergonha. Aqui está a parte que ainda me machuca, quando penso. Uma dor aguda de arrependimento. Eu sabia que ela sofria, eu podia ver nos seus olhos.
que eram da cor do oceano, mas que se tornaram rasos e turvos comigo. Noites em que ela ficava acordada esperando por mim, com um jantar frio na mesa e a esperança morrendo lentamente em seu coração. Eu chegava às 2 da manhã cheirando a trabalho e indiferença. Oi! Eu dizia, já afrouxando a gravata. Dia longo, ela tentava... Quer conversar? E eu respondia, estou exausto, Jun. Amanhã. Mas o amanhã nunca chegava. Noites em que ela tentava conversar, buscando qualquer migalha de conexão. Como foi seu dia? Ela perguntava, e eu respondia com monossílabos enquanto rolava o feed de notícias do mercado de ações no meu telefone. Noites em que ela pedia por conexão real, por intimidade, e tudo que eu conseguia oferecer era presença física, um ato mecânico desprovido de qualquer emoção. Uma vez depois ela começou a chorar silenciosamente ao meu lado, na escuridão. O que foi? Perguntei, irritado. E ela sussurrou, a voz quebrada. Eu me sinto tão sozinha, Marcos. Mesmo quando você está dentro de mim, eu me sinto sozinha. Aquelas palavras deveriam ter me destruído. Em vez disso, eu apenas virei para o outro lado e fingi dormir. E eu não fazia nada. Eu simplesmente deixava acontecer. Eu observava murchar, como uma flor sem água, e não fazia nada. Porque meu mundo era tão pequeno, tão egocêntrico, que não havia espaço para ninguém mais. Meu coração era um quarto trancado por dentro. Minha mãe me ligava de longe, do outro lado do universo, de uma pequena cidade em Ohio que eu havia me esforçado tanto para esquecer. Sua voz vinha pelo telefone, sempre um pouco hesitante, como se ela tivesse medo de me incomodar, cheia de uma esperança que me machuca lembrar agora. Aquela esperança de mãe que acredita que o filho está bem, que está vivendo uma vida boa, que está feliz. E eu entrava no personagem. Era como uma performance. Eu era o filho bem-sucedido. Tudo ótimo, mãe. Muito ocupado. Acabei de voltar de Tóquio. Sim, estou me alimentando bem. Não tenho tempo de ficar doente. Dizia que estava tudo certo, que estava ocupado com trabalho, que logo visitava. Talvez no Natal, eu dizia, sabendo perfeitamente que já tinha planos para esquiar em Aspen com amigos de negócios. Mentiras. Puras mentiras. E cada mentira cavava um poço um pouco mais fundo. Cada mentira adicionava uma camada de isolamento. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade, que eu não queria visitar lá porque sua vida é simples e genuína, cheia de conversas sobre o jardim e os vizinhos e a igreja, era um espelho que refletia meu próprio vazio de forma insuportável. Meu pai morreu 2 anos antes, câncer de pulmão, progressivo, doloroso. Ele era um mecânico, um homem de mãos calejadas e coração simples, que me ensinou a consertar coisas e a ser honesto. Ele cheirava a graxa e a suor honesto. Lembro-me de quando eu tinha 12 anos e ele estava me ensinando a consertar o motor de um velho Ford. Eu estava frustrado, impaciente. Isso é perda de tempo, pai. Eu vou ser alguém que paga as pessoas para fazerem isso. Ele limpou as mãos em um pano, olhou para mim não com raiva, mas com uma tristeza que eu não entendi na época. Filho, ele disse, não há vergonha no trabalho honesto. A vergonha está em esquecer o valor das coisas que não se pode comprar. E eu o desprezei por essa simplicidade. Eu sabia que ele estava morrendo. Recebi os telefonemas. Minha mãe suplicava. Marcos, ele pergunta por você todos os dias. Por favor, venha para casa. Ele quer te ver. E sabe qual foi minha resposta? Mãe, estou no meio de uma fusão de bilhões de dólares. Não posso simplesmente sair agora. Vou tentar ir no próximo fim de semana. Mas o próximo fim de semana nunca chegava. E aí ele morreu. Numa manhã de quinta-feira, e eu voei para o funeral, primeira classe, claro, trabalhei no laptop durante todo o voo. Fiquei lá 1 hora, vi seu corpo no caixão, tão menor e mais frágil do que eu lembrava. As mãos fortes que me ensinaram a arremessar uma bola de beisebol estavam agora cruzadas e cerosas. Vi minha mãe, um fantasma de si mesma, chorando de forma que nunca vi chorar antes. Vi meu irmão, Robert, que havia ficado e cuidado dele, que segurou sua mão enquanto ele dava o último suspiro, me olhando com uma mistura de pena e desprezo. Abracei minha avó que sussurrava orações, seu corpo frágil tremendo,
E sabe o que eu senti? Nada, absolutamente nada. Um vazio entorpecente. Meu próprio pai morreu e eu não consegui chorar. Eu estava tão morto por dentro que nem conseguia acessar aquela emoção. Aquele era um nível de morte em que eu estava. Não era vida, era um esqueleto bem apoiado. Era um cadáver caminhante, noites em Chicago, noites sozinho no apartamento. Você sabe aquele silêncio que é tão barulhento que você quer gritar? Aquele silêncio que ecoa não a ausência de som, mas a ausência de vida, a ausência de amor, a ausência de Deus? Você sabe como é estar num quarto vazio e sentir que o silêncio tem peso, que tem substância que está te sufocando? Pois é, eu acordava de madrugada suado. 3 da manhã, a hora da alma escura. Pesadelos constantes, sempre pesadelos. Caindo em poços sem fundo, uma escuridão que era fria e pegajosa. Sendo perseguido por sombras disformes que sussurravam meus próprios fracassos. As palavras do meu pai, as lágrimas de Jennifer, vendo os rostos das pessoas que eu demiti, não com raiva, mas com uma tristeza decepcionada que era 1000 vezes pior, vendo rostos que deveria reconhecer, como o de Jennifer ou o da minha mãe, mas eles se distanciavam, suas feições se tornando borradas e estranhas, porque eu já não os conhecia de verdade. E aí eu ficava na escuridão, sozinho, completamente sozinho. As luzes da cidade cintilando lá fora, como promessas de uma vida que não era para mim. E pensava, é assim que vai ser? É assim que vai ser? Para sempre? Um ciclo infinito de acumular e esvaziar, até o dia em que o corpo finalmente ceda? Tudo isso porque eu havia feito uma série de escolhas, milhares delas, escolhas simples que pareciam racionais na época. Eu tinha optado por dinheiro em vez de propósito, por status em vez de significado, por trabalho em vez de vida, por isolamento em vez de comunidade. E a cada dia, a cada escolha, eu estava morrendo um pouco mais. A cada decisão de não ligar para minha mãe, a cada reunião que priorizei sobre passar tempo com as pessoas que me amavam, a cada promoção que aceitei, que me afastava mais um passo de casa, eu estava escolhendo a morte, e ninguém via. Ou talvez não quisessem ver, porque aceitar que eu estava morrendo significaria que talvez eles também estivessem, que talvez suas vidas de sucesso e ocupação também fossem simulacros vazios, e ninguém quer acreditar nisso. Setembro, uma terça-feira. Um dia que não era diferente de nenhum outro. Acordei às 5h30. O alarme do meu telefone tocou sua melodia neutra e corporativa. Olhei para o teto por um longo momento, sentindo o peso familiar da apatia. Peguei o celular. Reunião importante às 10. Novo cliente, uma empresa de energia. O potencial de comissão era enorme. A coisa mais importante do mundo, segundo aquela vida vazia. Meu coração deveria estar acelerado com antecipação da caça. Deveria estar ansioso, mas estava vazio. Um músculo cansado batendo por obrigação. Tomei café de uma máquina de $3.000, mas não saboreava. Era apenas cafeína, combustível. Entrei no chuveiro com 12 jatos, mas não senti água. Era apenas um ritual de limpeza. Vesti um terno de $8.000, que parecia uma armadura. Entrei no meu Audi R8 preto, um símbolo reluzente do meu sucesso. Mas que era apenas um carro, uma caixa de metal para me levar de um ponto vazio a outro. Liguei para o trabalho durante o trajeto, a voz do meu assistente já me atualizando sobre os pontos da reunião. E aí veio Marcos, o Richard. O pessoal da Apex acabou de ligar, o CU pegou uma gripe, cancelaram a reunião. Ele disse isso casualmente. Remarcaram para a semana que vem, não havia urgência, não havia emergência. Era apenas um cliente que havia mudado de ideia. Simples, comum, rotineiro. Mas naquele momento, quando toda a estrutura do meu dia desabou, quando aquele objetivo que havia organizado meu tempo e dado um propósito ilusório à minha manhã desapareceu, algo dentro de mim sussurrou, uma voz minúscula, insignificante, quieta, não como as vozes da minha ambição, mas como uma folha caindo, e dizia, vai para o parque, vai para o Millennium Park, agora.
eu não sou um homem de impulso. Minha vida era um algoritmo, mas agora eu sei que era Deus. Mas naquele momento era apenas uma voz, uma intuição, um palpite, e por alguma razão, pela primeira vez em anos, eu obedeci, desliguei a chamada, fiz um retorno proibido e dirigi contra o fluxo do tráfego matinal, em direção ao centro. Porque talvez até no meu estado morto, uma parte de mim ainda conseguia ouvir, uma parte de mim estava desesperada por ar. Estacionei o carro numa garagem subterrânea, subi para a luz do dia. O ar de setembro estava fresco. Comecei a caminhar. Havia pessoas vivas, de verdade, casais de mãos dadas, crianças correndo atrás de pombos, turistas tirando fotos em frente ao BIM, pessoas rindo, pessoas vivendo vidas reais, pessoas conectadas umas com as outras, pessoas que tinham propósito, mesmo que fosse apenas aproveitar uma manhã de sol. E eu me olhava de fora, em meu terno caro e com minha expressão vazia, e me sentia como um alienígena, um fantasma observando os vivos. E a pergunta veio, não como um sussurro, mas como um grito silencioso na minha mente. Quando foi que eu parei de estar vivo? Em que momento exato eu morri? Qual foi a escolha que fez com que tudo terminasse? Mas não havia um momento específico. Havia 1000 pequenos momentos, 1000 pequenos suicídios da alma, 1000 pequenas mortes acumuladas. Senti uma dor no peito. No começo, um aperto familiar. Pensei que fosse ansiedade. Meu trabalho me dava ansiedade. Minha vida inteira me dava ansiedade. Era um estado constante, mas aquela dor era diferente. Intensificou-se. Não era um aperto, era uma esmagadura. Era como se alguém, uma entidade com força sobre-humana, estivesse espremendo meu coração com uma mão de ferro. Como se o próprio órgão, depois de anos de abuso e negligência emocional, estivesse finalmente se rebelando, recusando-se a continuar batendo por alguém que havia parado de viver. A dor irradiou pelo meu braço esquerdo. Fiquei sem ar. O mundo começou a girar, as cores se misturando. Sentei num banco, ou melhor, caí sobre ele. Coloquei a mão no peito. Meu coração batia descontrolado. Como um tambor sendo tocado por alguém louco, um ritmo caótico e final, como uma máquina que após décadas de funcionamento perfeito finalmente estava falhando, engrenagens quebrando, pistões travando. E aqui tá a coisa estranha. Eu simplesmente sabia com uma certeza absoluta que transcendia o pânico, que era o final, que meu corpo finalmente tinha desistido de mim, que minha alma, ou o que restava dela, tinha decidido sair, que aquilo era o fim. E sabe qual foi meu primeiro pensamento? Não foi medo de morrer, não foi arrependimento, foi alívio, um alívio profundo, avassalador, quase prazeroso. Era como se uma parte de mim tivesse estado esperando por aquele momento, suplicando por ele, porque qualquer coisa era melhor do que continuar aquele simulacro de vida, do que continuar fingindo que tudo estava bem, do que continuar acordando e fingindo e mentindo e construindo e acumulando e conquistando. Tudo sem nunca realmente viver. Meu último pensamento consciente foi: finalmente acabou. Os paramédicos vieram, ouvi as sirenes à distância, um som que parecia vir de outro universo. Vi borrões de uniformes azuis e rostos preocupados se inclinando sobre mim. Senhor, consegue me ouvir? Qual é o seu nome? Eu não conseguia responder. Tudo ficou distante, como se eu estivesse no fundo de uma piscina, olhando para a superfície. Havia pessoas ao meu redor gritando. Havia uma máquina sendo preparada. Afastem-se. Um choque. Meu corpo convulsionando violentamente no banco, um boneco de pano sendo eletrocutado, e então escuridão. Não era uma escuridão como a de um quarto sem luz, era uma ausência, uma transição, um limiar, um ponto de passagem entre um estado e outro. E então a paz e a clareza, e eu estava fora do meu corpo. Você já tentou descrever algo que não existe em palavras? Algo que transcende a linguagem? Algo que sua mente, com seus 5 sentidos limitados, não foi projetada para processar?
É basicamente o que estou tentando fazer agora, porque não há palavras para o que eu vi, não há linguagem para o que eu senti. É como tentar descrever a cor azul para alguém que nasceu cego. Mas vou tentar, porque você precisa entender. Precisa entender que a vida que você está vivendo tem consequências eternas, que não é tarde demais, que existe realmente um lugar que você não quer conhecer e que a maioria de nós está caminhando direto para lá, sorrindo e acenando, sem nem perceber. A primeira coisa que compreendi era que eu estava inteiro, mais inteiro do que jamais estive. Eu podia ver, mas não com meus olhos. Eu era um ponto de consciência. E essa consciência percebia tudo, simultaneamente, tridimensionalmente, multidimensionalmente. Eu flutuava acima do meu próprio corpo, vendo os paramédicos trabalhando freneticamente. Um deles estava fazendo compressões torácicas, o rosto contorcido de esforço. Outro preparava uma injeção. Eu via meu corpo ali, pálido, lábios azuis, o terno caro agora amassado e sujo, e não senti nada por ele. Era como olhar para uma concha vazia. Vi a cidade inteira abaixo de mim, os carros se movendo como insetos, os prédios arranhando o céu. Vi o Lago Michigan, vasto e indiferente. Vi Chicago inteira e mais. Vi as linhas de energia, as ondas de rádio, as emoções das pessoas como auras coloridas de desespero, alegria e indiferença. Eu via tudo. Vi meu corpo sendo colocado em uma maca e levado para a ambulância. As portas se fecharam e eu simplesmente atravessei o metal e fiquei lá dentro, observando. Tudo parecia tão superficial, tão desesperado. Eles estavam tentando trazer de volta algo que já tinha partido, porque eles não sabiam, ninguém sabia que eu já tinha partido, que aquele corpo era apenas um invólucro vazio, uma casa que tinha sido abandonada pelo seu morador, então senti uma queda, não uma queda física, não era gravitacional, era mais como uma regressão, uma descida através de camadas de realidade, de densidades de percepção, de níveis de consciência, como se cada centímetro que eu descia era como descer 1000 metros na realidade física. E quanto mais eu descia, mais escuro ficava. Mais frio ficava, um frio que penetrava a alma. Mais pesado ficava, como se o peso de todas as minhas escolhas estivesse me esmagando. A sensação de paz e clareza desapareceu, substituída por um pavor crescente e uma terrível sensação de inevitabilidade. Havia um lugar, não posso descrever como um lugar, porque não se parecia com nada da terra. Não havia céu, nem chão, nem horizonte. Apenas uma vastidão cinzenta e opressiva, mas tinha estrutura, tinha forma e tinha propósito. E esse propósito era claro e aterrorizante. Isolamento, sofrimento, eternidade sem fim. Era como se tudo o que você cultivou em vida se materializasse em estrutura, como se seu próprio ser se tornasse a arquitetura do seu tormento. Vi pessoas, essências, almas, não sei exatamente como chamá-las, elas não tinham corpos físicos, mas tinham uma forma que refletia sua condição interior, e estavam presas ali, em celas individuais de tormento, perfeitamente adaptadas aos seus pecados, em cidades de concreto cinzento que se estendiam para sempre sob uma luz crepuscular perpétua, em escritórios infinitos, preenchendo papéis sem sentido para sempre, em poços de solidão que desciam eternamente, em um silêncio que era mais barulhento do que qualquer grito, porque era preenchido com o som do arrependimento eterno e da oportunidade perdida. E todas elas sabiam. Cada uma delas compreendia perfeitamente porque estava ali. A clareza era a parte da tortura. Havia um homem, um magnata da mídia, que havia construído seu império sobre a mentira e a difamação. Ele estava numa sala cheia de espelhos, e de cada espelho saíam as mentiras que ele contou, agora como criaturas vivas, com garras e dentes, que o rasgavam e o devoravam. E assim que ele era destruído,
seu corpo se refazia, e o tormento começava de novo, para sempre. Ele gritava, mas ninguém ouvia. Havia uma mulher que havia vivido pela luxúria, usando e descartando pessoas como objetos. Ela estava num salão de baile magnífico, cheio de figuras elegantemente vestidas. Ela tentava desesperadamente abraçar alguém, sentia o calor de outro ser. Mas toda vez que ela tocava alguém, eles se desfaziam em pó. Ela estava condenada a uma eternidade de desejo insaciável e solidão absoluta, cercada por fantasmas. E então eu vi uma cena que congelou minha essência. Um escritório idêntico ao meu em Chicago, até o último detalhe. E lá estava um homem vestido como eu, sentado em uma cadeira como a minha, olhando para uma tela como a minha. Na tela, números e gráficos piscavam incessantemente. E ele estava trabalhando, analisando, otimizando, mas o trabalho nunca terminava. Cada vez que ele achava que tinha terminado uma tarefa, ela se reiniciava. Ele estava preso em um loop eterno de trabalho inútil, sem propósito, sem fim. Um hamster em uma roda corporativa por toda a eternidade. E eu soube, com o horror que me paralisou, que aquela era a minha cela. Aquela estava sendo preparada para mim. E aqui está o pior. Aqui está o que realmente me assustou, o que faz meu sangue congelar quando penso nele. Ninguém estava sendo punido por um Deus vingativo com um tridente. Isso não era um castigo imposto, era consequência, era resultado. Era exatamente o que eles haviam cultivado em vida agora, materializando em eternidade. Eles eram os arquitetos de sua própria prisão. Cada escolha que fizeram, cada relacionamento que destruíram, cada momento que desperdiçaram, cada pessoa que feriram, tinha peso. Tem peso. E aquele peso finalmente tinha se manifestado, criando a realidade da sua eternidade. O silêncio era a pior parte, pior que a dor, pior que o frio, pior que qualquer tormento físico poderia ser, porque era isolamento absoluto. Era a solidão multiplicada, infinitamente. Era a morte de tudo o que torna a vida possível. Conexão, comunidade, amor, propósito. Era exatamente o que eu havia construído para mim mesmo durante 37 anos. Eu já estava vivendo isso, eu apenas não tinha morrido ainda, mas agora estava e podia ver claramente para onde eu ia, para onde meu caminho estava me levando. E o pavor se transformou em desespero absoluto. E enquanto eu observava tudo isso, enquanto essa verdade terrível penetrava minha consciência como uma verdade que não podia ser negada, enquanto eu sentia a atração gravitacional da minha própria cela de tormento começando a me puxar, senti uma mão, não uma mão de carne e osso, era uma presença pura, verdadeira, uma presença de compaixão absoluta, de amor que transcende qualquer compreensão humana. E quando aquela presença me tocou, tudo mudou. A escuridão recuou, não porque tinha medo, mas porque aquela luz que se aproximava era mais poderosa, imensamente mais poderosa. Era como comparar uma vela com o sol, não havia sequer competição, havia apenas luz. Uma luz que não cegava, mas que revelava. Uma luz que era quente, viva, inteligente, cada vez mais luz. E eu vi isso, vi uma luz, mas não era luz como a que conhecemos. Não era uma fonte luminosa, era vida. Era inteligência, era consciência pura, era amor em forma absoluta. E estava vindo em minha direção. E com aquela aproximação vi uma paz que eu nunca havia experimentado. Uma paz que faz qualquer coisa terrestre parecer ridícula, uma paz que curava o terror que eu acabara de sentir. E no centro daquela luz havia uma forma, uma figura, e eu soube instantaneamente quem era Marcos, uma voz, meu nome, apenas meu nome, mas pronunciado de uma forma que continha toda a minha história, toda a minha vida. Cada pensamento secreto, cada motivação egoísta, cada lágrima que eu causei e cada momento de bondade que eu ignorei. Tudo que eu era, tudo que eu poderia ter sido. E quando aquele nome foi pronunciado, eu compreendi que havia alguém que me conhecia completamente. E ainda assim estava ali. Ainda assim estava oferecendo amor. Eu sou Jesus, e você me rejeitou.
Não havia acusação, não havia raiva, havia apenas verdade. Uma verdade dita com uma tristeza infinita. Uma verdade que eu não podia negar. Uma verdade que penetrava até o âmago do meu ser. E diante daquela luz, minha vida inteira passou diante de mim, não como um filme. Eu a vivi novamente cada momento, mas desta vez eu senti o impacto de cada ação minha nos outros. Senti a dor da minha mãe a cada ligação não retornada. Senti a solidão e a humilhação de Jennifer a cada noite que ignorei. Senti o desespero dos 4.200 funcionários que demiti, a dor de seus filhos, o medo de suas esposas. Senti a decepção do meu pai. Senti cada coração que eu quebrei, cada vida que eu destruí em nome do lucro. Cada momento em que escolhi poder em vez de compaixão, cada vez que escolhi dinheiro em vez de propósito. Cada relacionamento que sacrifiquei no altar da minha ambição, tudo estava ali, visível, inescapável, e a vergonha era insuportável. Mas aqui está a coisa que mudou tudo, a coisa que me salvou. Aquela voz não estava condenando, estava oferecendo, estava apresentando uma escolha, porque enquanto houvesse vida, enquanto houvesse tempo, enquanto a morte não tivesse chegado, havia oportunidade, havia redenção possível. Você ainda está aqui porque ainda há escolha, porque ainda há graça que você não merece. Eu morri por tudo isso que você viu. Eu paguei por isso. Você quer voltar? E naquele momento eu entendi que aquele lugar que eu tinha visto, aquele inferno, aquela perdição, aquele isolamento eterno, era exatamente aonde eu estava indo. Que se eu não mudasse nada, se eu voltasse para minha vida e vivesse igualmente, aquele era meu destino final. Aquela era a minha eternidade. Aquele era o prêmio final de todas as minhas escolhas. Mas eu também entendi que tinha uma chance, que mesmo com tudo o que eu tinha feito, mesmo com todas as minhas rejeições, mesmo com todos os meus crimes contra a humanidade, havia graça, havia oportunidade, havia uma mão estendida. E a oferta era simples: mude, volte, entregue, acredite, confie, deixe de ser o arquiteto da sua vida e deixe Deus ser o construtor. Com o que restava da minha vontade, com cada fibra do meu ser, eu clamei, eu aceito, eu disse, ou pensei, ou fiz de alguma forma que não sei explicar porque não há experiência comparável na vida física. Mas aquela aceitação foi mais real do que qualquer coisa que eu jamais tinha feito na vida. Era uma aceitação que vinha do fundo da minha alma. Era uma entrega total, um sim que desfez 37 anos de não. E eu acordei, o primeiro som foi um bip de máquina, constante, rítmico, eletrônico. A primeira sensação foi dor. Dor real, dor física. Uma dor excruciante no meu peito, como se um cavalo tivesse me chutado. O retorno ao corpo foi brutal. A primeira visão foi borrada, luzes fluorescentes. Depois veio em foco, rostos, médicos, enfermeiras e ao lado da cama, meu irmão Robert, chorando abertamente, segurando minha mão. E minha mãe, de pé no canto, orando, o rosto banhado em lágrimas, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma retornar dos mortos. Ele acordou, ele está de volta, gritou uma enfermeira. Havia correria, havia atividade, havia vida. E aqui está a coisa incrível que eu aprendi depois. 7 minutos. Meu coração tinha parado por 7 minutos. Morte clínica. Medicamente possível estar vivo sem danos cerebrais severos. Depois de 4 minutos sem oxigênio, o cérebro começa a morrer. 7 minutos? Eu deveria estar em estado vegetativo. Mas lá estava eu, Bibo consciente completo. Os médicos chamaram de milagre. Eles não tinham explicação médica. Os exames, os eletroencefalogramas, as ressonâncias magnéticas não mostravam nada de errado. Cérebro perfeito, coração recuperado, corpo inteiro. Eu sabia que era graça, apenas graça. A graça de Deus que não consigo explicar porque transcende qualquer lógica. Passei 3 semanas no hospital. Robert não saía do meu lado. Minha mãe orava. Jennifer veio me visitar. Ela entrou no quarto hesitante
esperando encontrar o mesmo homem frio e distante. E quando ela viu meus olhos, ela parou. Marcos, ela sussurrou, seus olhos. Eles estão diferentes. Eu sorri, um sorriso de verdade pela primeira vez em anos, e lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu voltei, Jean. Eu voltei de verdade. Vocês não vão acreditar, eu disse a eles, minha voz rouca. Eu preciso contar, porque não posso manter isso dentro de mim. Porque outras pessoas precisam saber que não é tarde demais. Que existe realmente um lugar chamado inferno e não é uma festa. E que existe realmente um Deus que ainda quer salvar você, que quer oferecer graça mesmo quando você não merece. 3 meses depois de sair do hospital, eu pedi demissão. Richard, meu chefe, achou que eu tinha perdido a cabeça. Ele me chamou em sua sala de reuniões com vista para a cidade. Marcos, que porcaria é essa? Um ataque cardíaco te deixou mole? Eu te dou 6 meses de licença sabática. Volte quando estiver pronto. Estou te oferecendo uma parceria completa. 10 milhões de dólares garantidos no próximo ano. 10 milhões de dólares. O antigo Marcos teria matado por essa oferta. O novo Marcos olhou para ele, para o seu terno caro, para os seus olhos vazios, e sentiu pena. Richard, eu disse calmamente, eu aprecio a oferta, mas eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais vender minha alma, e você não deveria vender a sua também. Ele riu, mas era uma risada nervosa. Eu saí daquele escritório e nunca mais olhei para trás. Vendi o apartamento de cobertura. Vendi o Odd, vendi os relógios, né? Doei a maior parte do dinheiro. Comecei a trabalhar numa organização sem fins lucrativos em um bairro pobre de Chicago. Uma cozinha comunitária que alimentava pessoas sem casa, pessoas esquecidas, pessoas que a sociedade e pessoas como o antigo eu haviam descartado. Eu ganhava uma fração do que ganhava antes. Ganhava apenas o suficiente para pagar o aluguel de um pequeno apartamento e minhas contas. E sabe qual é a coisa incrível? Eu estava mais feliz do que jamais tinha estado na vida. Porque eu estava vivendo de verdade. Eu trocava planilhas por panelas de sopa, trocava fusões e aquisições por conversas com veteranos de guerra quebrados e mães solteiras desesperadas. Eu estava conectado, tinha propósito, tinha comunidade, tinha relacionamentos reais. A primeira vez que um homem velho e desdentado, cujo nome era Frank, me abraçou e disse: Deus te abençoe. Filho, depois que eu lhe servi uma tigela de ensopado, eu chorei, porque eu senti mais valor naquele momento do que em todos os meus bônus de $1 milhão juntos. Jennifer no começo estava cética, mas ela viu a mudança. Ela começou a ir comigo, começou a trabalhar comigo nos fins de semana, começou a ir comigo para uma pequena igreja de bairro, começou a ler a Bíblia comigo, começou a acreditar, começou a viver. 2 anos depois nós nos casamos em uma cerimônia simples no jardim da igreja, e pela primeira vez na minha vida, aquele casamento não foi uma transação, não foi um acordo, não foi um contrato, foi uma parceria em Cristo. Foram 2 seres quebrados que haviam encontrado o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo Deus, e aquele casamento é perfeito. Não porque não temos problemas, mas porque temos Jesus no centro dele. Hoje temos 2 filhos, um menino e uma menina. E quando eu os vejo correndo no quintal, eu não sinto medo. Eu sinto uma gratidão que me quebra. Meu irmão Robert, ele havia sido cristão o tempo todo. Havia tentado me alcançar por anos. Havia tentado me mostrar o caminho. E eu havia o desprezado por isso, chamando-o de fraco. No hospital, a primeira coisa que eu disse a ele foi: você estava certo. Sobretudo, as lágrimas que ele chorou naquele dia não eram de tristeza, mas de alegria. Agora finalmente tínhamos algo real. Tínhamos um relacionamento genuíno, tínhamos fé compartilhada, tínhamos comunidade. Ele se casou, tem filhos, e agora temos almoços de família aos domingos. Temos risadas, temos conexão real. Minha mãe renovou sua fé, encontrou uma comunidade, encontrou propósito, encontrou vida. E pela primeira vez em anos, quando ela liga,
não é para verificar se estou bem com uma voz hesitante. É para compartilhar alegria, é para conversar sobre fé, é para estar conectada. E eu descobri que aquele vazio que tinha carregado por 37 anos não precisava estar ali, que aquela solidão que eu definia como normal podia ser preenchida, que aquela morte em vida podia ser transformada em vida real, vida abundante, vida cheia de propósito, vida cheia de conexão, porque é isso que Jesus oferece, porque é isso que Jesus oferece, não prosperidade material, não riqueza que você acumula e perde, não poder que eventualmente desaparece. Ele oferece você de volta para você. Ele oferece vida verdadeira, oferece propósito real, oferece uma comunidade que te ama, oferece esperança que transcende as circunstâncias, oferece paz que passa por todo o entendimento, oferece perdão pelos erros que você cometeu, oferece redenção pela pessoa que você foi, oferece transformação para a pessoa que você pode ser. Se você está me ouvindo agora e está vivendo como eu vivi, se você está vazio como eu estava vazio, se você está sozinho como eu estava sozinho, se você acordou hoje e perguntou para si mesmo, é isso? É apenas isso, trabalho, dinheiro, coisas, morte, saiba disso. Não é tarde demais. Literalmente não é tarde demais. Você pode fazer o mesmo que eu fiz. Agora, onde quer que você esteja, pode estar na pior situação possível, pode ter feito as piores coisas possíveis, pode ter desperdiçado anos, pode ter machucado pessoas, pode ter rejeitado Deus 1000 vezes, mas não é tarde demais. Você ainda respira, seu coração ainda bate, você ainda está vivo. Enquanto estiver vivo, a esperança, a graça. Você pode ajoelhar agora mesmo, no seu quarto, no seu carro, onde quer que você esteja, e dizer: Deus, eu estou perdido. Reconheço isso, minha vida sem você é vazia. Estou sozinho, estou assustado. Eu sou um pecador. Cometi erros, magoei pessoas, desperdicei tempo, mas eu acredito que Jesus morreu por mim, que ele ressuscitou por mim para que eu pudesse ter vida. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Entrego minha vida para ele, por favor, me salve. Então você vai sentir a transformação. Você vai sentir como se estivesse acordando de um sono que durou a vida inteira. Você vai sentir como se estivesse voltando para casa, porque é exatamente o que é. É voltar para casa. É voltar para os braços do único que realmente te conhece, que viu cada parte escura de você e ainda assim te ama com um amor que você não pode imaginar. É aceitar a graça que você não merece. É abraçar a redenção que é oferecida gratuitamente. Meu nome é Marcos. Eu morri em um parque em Chicago numa terça-feira de setembro. Eu vi o inferno, eu vi Jesus e voltei. Voltei para contar essa história. Voltei para mudar minha vida. Voltei para ajudar outros a não cometerem meu erro. Porque Deus ainda quer salvar você. Enquanto você ainda respira, enquanto seu coração ainda bate, enquanto você ainda está vivo, Ele quer você de volta. Não desperdice mais um segundo, porque o tempo é exatamente o que você não tem.